Bom, pessoal, continuando ali nas questões, né, tive que interromper a gravação porque faltou memória no celular. Então vamos retomar as duas questões que eu quero trabalhar com vocês agora. Então a gente tinha falado, com relação ao crime do artigo 288 do Código Penal, associação criminosa, assinale a alternativa que seja incorreta. O 288 diz o seguinte, nova redação: associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. A alternativa A, olhem, atentem que está pedindo a incorreta. Alternativa A: é inadmissível a mera tentativa, pois a infração se aperfeiçoa, se consuma, né, no momento associativo, no momento que se associam, no instante mesmo em que convergem as vontades de mais de 3 pessoas para cometerem determinados crimes. Está correto, pessoal. Se associou, consumou. Não existe tentativa de se associar, ou se associar e não cometer crimes, aí seria tentativa. Não. Se associou, consumou. Não se associou, não é crime do 288. Então está certo a linha A. É inadmissível tentativa na associação criminosa. A linha B, letra B: sendo infrações que atingem objetividade jurídicas diversa, não há bis in idem no reconhecimento do concurso entre o delito de quadrilha ou bando, que atualmente é chamado de associação criminosa, ali ainda pela dicção antiga do artigo 288, e o crime patrimonial qualificado pela prática em concurso de agentes. Então a situação é assim: se associaram mais de 3 pessoas, está pronto o crime, está consumado o crime de associação criminosa, e a objetividade jurídica, o bem jurídico tutelado nesse caso é a paz pública, o cuidado é com a paz pública. Aí os indivíduos praticam roubos ou furto, nós temos outro bem jurídico, outra objetividade jurídica, que é a questão do patrimônio. Então não há bis in idem, que é punir 2 vezes pelo mesmo fato, punir indivíduos com o crime do 288, associação criminosa, e com o crime do artigo 157, por exemplo, se eles roubaram. Certo? Então está correta também a linha B. Não há bis in idem em punir em concurso o crime de associação criminosa 288 e o de roubo 157 ou furto 155, por exemplo. Certo? Letra C: a pena aumenta-se até a metade se a associação for armada. Cabe essa exasperação ainda que se trate de instrumento extraordinariamente empregado como arma ou que um único quadrilheiro esteja armado com a anuência dos demais. Tá certo, pessoal. O artigo 288 prevê um aumento de pena até a metade, lá no parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Então, nesse caso aqui está certo. A letra C diz: a pena aumenta-se até a metade se a associação for armada. É o que está escrito aqui: a pena aumenta-se até a metade se a associação é armada. Continuando: ainda que trate de instrumento extraordinariamente empregado como arma. Sim, uma barra de ferro, por exemplo, algo criado pontiagudo que dê para ameaçar, matar uma pessoa. Então isso também é empregado como arma, uma garrafa cortada, quebrada. Ou um único quadrilheiro armado. Então tem 4 quadrilheiros, um só está armado. Se todos souberem, vai comunicar essas circunstâncias para que sejam todos punidos com esse aumento de pena. Então está correta a linha C. A linha D e último: tratando-se de crime formal. Por que formal, pessoal? Porque o 288 é associarem-se, mas para praticar delitos. Se não praticar, o crime está consumado, associação criminosa. Por isso é formal, não precisa de resultado material. Tratando-se de crime formal, é plurissubjetivo. Pluri, mais de um. Subjetivo é ligado à pessoa, então, mais de uma pessoa. Tratando-se de crime formal, é plurissubjetivo, que exige a participação de pelo menos 3 agentes. Haverá atipicidade, ou seja, o fato não será típico, não será o artigo 288, né, o tipo penal do 288. Se um ou alguns forem inimputáveis, tiverem extinta a punibilidade ou não puderem ser adequadamente identificados.
está errado. Por quê? Essa é a questão que tem que ser marcada como errado. Vamos lá. Haverá tipicidade se se um ou alguns forem inimputáveis. Por exemplo, tem um menor, 3 maiores, 3 adultos e 1 adolescente. Não quero dizer nada. Ou 2 adultos, para ser então mais peremptório, 2 adultos e 1 adolescente, os 3 que é o mínimo que se exige. Mesmo tendo um adolescente, está formada a associação criminosa. Então não há problema de ser inimputável. Tiverem extinta a punibilidade, um deles morreu, ficaram 2, não há problema, continua o crime de associação criminosa para os 2 sobreviventes. Ou não puderem ser adequadamente identificados. Existiam 3, só um foi identificado, os outros 2 não se foi identificado. Continua existindo crime desde que tenha a prova que eram 3, mesmo que não se saibam quem eram os outros 2. Então esse é o erro aí, pessoal, na questão número 4, a linha D. Número 5. Assinale a alternativa correta. Letra A. O peculato furto pode ser praticado em coautoria com pessoa que não seja funcionário público. Vamos lá no 312, pessoal. Acompanhe aí. O que é o peculato? É quando o funcionário público, em razão da função, comete delito. Vamos lá, 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Temos aqui 2 peculatos no caput. O primeiro, peculato da apropriação, apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. E agora o peculato desvio, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Parágrafo 1º, aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, peculato furto, ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Esse então é o peculato furto. Então diz aqui, o peculato furto pode ser praticado em coautoria com pessoa que não seja funcionário público. Pode, nós já vimos isso, em virtude do artigo 30, expliquei para vocês em sala de aula, a comunicabilidade da circunstância pessoal quando for elementar do crime. Aqui no caso, a circunstância pessoal é ser funcionário público. Como ser funcionário público ou funcionário público é uma elementar do crime, porque se eu tiro a palavra funcionário público, vira um furto, não tem mais peculato. Então, quando modifica o crime ou extingue, a gente diz que é uma elementar. Então, se eu tirar funcionário público, vira furto comum, qualquer pessoa pode praticar. Então, funcionário público é uma elementar do crime. Segundo o artigo 30, sendo elementar do crime, 30 do Código Penal, tá? Sendo elementar do crime, se comunica com as demais pessoas, desde que saibam da condição de servidor público. Então, exemplo, servidor público A convida o B, vizinho, para praticar um peculato furto dentro de uma residência, né? Que é o que está no parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai. Então ele tem chaves lá do departamento, ele ingressa lá numa sala do colega dele e juntamente com o vizinho subtrai um computador. É o peculato furto. O vizinho sabia que ele era servidor público, então os dois respondem por peculato. Isso é comunicabilidade das circunstâncias de caráter pessoal por serem elementar do tipo penal. Então, correta a letra A. Letra B. O crime plurissubjetivo compatibiliza-se com a norma prevista no artigo 29 do Código Penal? Bom, pessoal, o artigo 29 do Código Penal trata do concurso de pessoas. Quer dizer o quê? Se um crime de homicídio, por exemplo, ele pode ser praticado por mais de uma pessoa. Se eu e o Pedro, o João e o Pedro, praticarem o verbo matar, um segura e o outro desfere facadas, os dois praticaram um crime que pode ser praticado por uma pessoa.
crime unissubjetivo. Tá? Agora, por que ele não se compatibiliza então com o 29 e o crime plurissubjetivo? Porque o 29 autoriza que mais de uma pessoa, por exemplo, pratique em concurso crime unissubjetivo, que é o caso do homicídio, pode ser praticado por uma pessoa, mas 2 ou 3 também podem. O crime plurissubjetivo, então, é aquele que precisa obrigatoriamente de mais de uma pessoa para praticar. Crime de associação criminosa, precisa de 3 ou mais. Né? Então, enquanto o concurso de pessoas determina que se possa 2 ou 3 pessoas praticar um crime unissubjetivo, o plurissubjetivo tem que obrigatoriamente ter mais de uma pessoa, caso então da associação criminosa. Vamos ver ademais, então está errado por isso. C. Ao crime tentado pode corresponder a pena do crime consumado. Isso, pessoal, é uma exceção, mas está certo. Então, por exemplo, essa é a questão correta. Nós temos no Código Penal os crimes consumados. Matar alguém, 121. Homicídio, pena de 6 a 20. Furto, 155 do Código Penal. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Se eu quero enquadrar o indivíduo ou preciso enquadrá-lo num crime tentado, eu preciso combinar o artigo 121 ou 155, que foram os exemplos que eu dei, com o 14, inciso 2, que nós acabamos de estudar lá no vídeo anterior. Então fica, o que é um furto tentado? O indivíduo está praticando um delito numa casa, vê que o proprietário está chegando e foge. Ele não consumou, não levou nada. Então ele não consumou por circunstâncias alheias à vontade dele, quando ele estava executando, chegou o proprietário e ele fugiu. Isso é, então, tentativa de furto, é artigo 155 combinado com o 14, inciso 2. Mas existe um crime no Código Penal, o 352, que diz assim: evadir-se ou tentar evadir-se. Vamos ver ele integralmente, quem tem aí, acompanhe. Evadir-se ou tentar evadir-se, o preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa. Então aqui ele equipara evadir-se ou tentar evadir-se, a pena é a mesma, detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Então está correta essa questão, essa linha C. A linha D, o crime plurissubjetivo e o crime de participação necessária são idênticos? Não, pessoal. O crime plurissubjetivo, eu já falei, que exige o concurso, ele é chamado também de crime de concurso necessário, porque ele exige o concurso de mais pessoas. Artigo 288, associação criminosa, associarem-se 3 ou mais. Então, o crime plurissubjetivo, pluri mais de um, subjetivo pessoa, exige diversas pessoas, mais de uma pessoa. Enquanto o concurso necessário, enquanto a participação necessária, são alguns delitos que o Guilherme de Souza Nutti identifica como sendo obrigatória a participação da vítima. Claro que ela não vai ser punida. Exemplo, prostituição, favorecimento à prostituição. Tem que ter a participação da vítima, né, na questão da prostituição. Exploração sexual, tráfico de pessoas. Então há uma certa participação da vítima nesses crimes. Apesar de ela não ser punida, ela tem uma participação. Isso, segundo o Guilherme de Souza Nutti, então, é o crime de participação necessária, que é diferente do crime plurissubjetivo, que é aquele delito como associação criminosa 288, que exige diversas pessoas para participarem. No caso 288, 3 ou mais. Senão o delito não se consuma com uma pessoa só. Então, plurissubjetivo. Unissubjetivo, pode uma pessoa, homicídio 121, uma pessoa pode praticar um homicídio, mas 2 ou 3 juntos também podem. Bom, pessoal, então encerro aqui. Leiam lá o material também, né, no nosso texto base, tem outros exemplos e outras explicações. Fico à disposição lá no ambiente de interação, no fórum. E semana que vem, então, teremos a prova. Se cuidem, então, boa semana a todos.